para eles não perderem. Então, vamos lá. Boa noite a vocês também que vão assistir posteriormente essa aula, tá? Vou começar aqui dando alguns recados para os irmãos. Um dos recados é sobre a nossa presença, né? O nosso núcleo de ensino PIB Mogi, na área de integração para novos membros, é necessário que os irmãos tenham presença, né? Então, nos 6 encontros, tenham presença no mínimo em 6 encontros, ou assistam ao vivo, como os irmãos que estão aqui hoje, ou assistam online, né? E aí vocês vão fazer o seguinte, depois do nosso encontro de hoje, vocês vão colocar o nome completo de vocês que estão assistindo com o marido, com a esposa ou com o marido, você vai colocar o nome completo seu lá no grupo, né, dos dois, né? E aí eu vou conseguir lançar a presença de vocês, tá bom? Então não esqueçam de colocar lá a presença de vocês, o nome completo de vocês no grupo para que eu possa lançar a presença. Esse é um recado importante que já me lembraram aqui no chat. Eu confesso, irmãos, que eu vou pedir um pouco de paciência de vocês nessa questão de lidar com as perguntas de vocês no chat ou algum questionamento de vocês. Se passar algum, não é maldade, é porque realmente eu estou pegando essa prática, né? Porque é aquilo que eu falei antes, né? Com o professor suporte, que a gente sempre tem, e hoje, infelizmente, ele não pôde estar, ele me ajuda nessa questão. Ele lê a pergunta, me dá um toque para que eu possa responder, mas hoje eu vou tentar irmos assim juntos, eu lendo as perguntas ou as mensagens de vocês no chat e conversando, tá bom? Então, basicamente é isso, a gente vai iniciar agora a nossa aula começou a ser gravada, eu quero ter um momento agora de oração, mas antes, e assim, meus irmãos, a importância desse momento que a gente está tendo é que não é só um tempo de aula, mas sim um tempo onde a gente vai nos conectarmos mesmo, não só com Deus, além de ser com Deus, né, que é o principal, mas com a nossa igreja e um com os outros, né? Então, pode ser que o seu dia não tenha sido bom, né? Não sei como foi o seu dia, nós sabemos que nossa vida ela nos reserva muitos desafios diários e dificuldades, então pode ser que você esteja aqui, nesse momento, empenhado, né, em fazer parte da PIB Mogi, empenhado em ser um novo membro da nossa igreja, mas você não está muito bem hoje, né? Aconteceu algum problema familiar, algum problema no trabalho, então a gente vai orar por isso agora. Então, se alguém tiver algum motivo de oração específico e quiser compartilhar, pode mandar lá no nosso grupo agora, no nosso grupo não, né, desculpa, no nosso chat aqui, né, no Google Meet, e aí, na medida do possível, eu vou lendo e a gente vai orar acerca disso. Então, se alguém quiser compartilhar, eu vou esperar alguns minutinhos. E aí, caso contrário, eu vou orar pelo geral, porque eu sei que, tenho certeza que entre esses 35 que estão aqui hoje com a gente, nem todos tiveram um dia tão bom, ou uma semana tão boa, a semana passada, e às vezes isso está reverberando ainda, está afligindo o coração de vocês. Então, a gente já vai entregar agora, né, nas mãos do Senhor este tempo e pedir para que o Senhor nos direcione. Então, o irmão Chico, né, pediu oração, vamos orar por ele. Gostaria de pedir oração por onde eu trabalho, tenho passado por muita pressão, pode deixar, minha irmã Camila, nós vamos orar por isso. Vou aguardar mais um pouquinho, vocês compartilharem mais um pouco de pedido de oração. Em relação à coluna, saúde, né, coluna da sua esposa, pode deixar, a gente vai orar sim, com certeza. Amém, meu irmão, a gente vai orar por ela sim, com certeza. Vamos lá, vamos ver se a gente tem mais. Vou guardar só mais um minutinho para ver se vocês têm mais algum motivo de oração. Peço oração, Roger, né? Peço oração pela minha vida financeira e pela saúde da minha irmã. Pode deixar, meu irmão, a gente vai orar por isso também. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos colocar diante do Eterno, diante de Cristo, esse nosso momento que vai ser preciosíssimo. Eu queria outro recado que a gente vai precisar. Vou lembrar vários recados, vou passando para vocês aqui, porque como hoje é a primeira aula, nossa aula ela começa às 20 horas, pontualmente às 20 horas, né? Nosso encontro.
E ele termina, geralmente, às 9h30. Então, é 1h30 de conversa, de encontro, né? Pode ser que varie isso para menos, tá? Dependendo do decorrer da aula, se a aula fluir bem, né? Hoje, por exemplo, é um conteúdo que é institucional, né? Então, hoje vamos falar mais como que é a visão da PIB, como que a PIB funciona, o que é a PIB, né? Como que a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes atua e um pouco da visão dela. Então, eu acredito que vai ser uma aula um pouco mais rápida, né? Então, vamos ver. A gente vai vendo como vai surgir, mas não passa das 9h30, tá? Só para que vocês possam se comprometer com esse horário. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui, Pai, escutando mais uma vez da tua palavra, Pai, aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos presenteou, Pai, nos trazendo este momento, Pai. O Senhor cuidou de nós, Pai, nos dando segurança, Pai, durante o nosso dia. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um, Pai, desses irmãos que estão aqui, Pai, dispostos a entrar na nossa igreja, Pai, com o coração, Senhor, mesmo envolvido com a Tua obra, Pai, envolvido com o Teu reino. Obrigado pela vida de cada um deles aqui, Senhor, e oramos especificamente, Pai, pelas dificuldades e lutas que cada um deles possam ter enfrentado, Pai, para estarem aqui hoje, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, clamando para que o Senhor possa agora abrir a mente, o coração, o entendimento deles, Pai, para aquilo que vai ser abordado. Clamo para que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, porque eu sei que sou um homem falho e muitas vezes incapaz, Pai, de expor aquilo que a Tua palavra, que é tão santa, tão maravilhosa, Pai, por isso me capacite, Senhor. Eu coloco diante do Senhor este tempo, que seja um tempo precioso, Pai, que possamos crescer juntos, Pai, para o Teu reino. Nós oramos especificamente, Pai, pela vida de algumas pessoas que pediram oração aqui, Senhor, pela vida financeira, Pai, do irmão Roger e a saúde de sua irmã. Coloco diante do Senhor também, Pai, a saúde, Pai, da esposa do irmão Chico, Senhor, que o Senhor possa cuidar dela agora, Senhor, já vinha operando sobre a vida dela. Nós cremos que o Senhor é médico dos médicos e que o Senhor pode agir ali, Pai, trazendo a cura sobre a coluna dela, cuidando dela, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é todo poderoso para isso e confiamos em Ti, entregamos a vida dela em Tuas mãos e a saúde dela, Senhor. Nós oramos também especialmente, Pai, pela vida da Camila, Senhor, que está passando por momentos de muita pressão no seu trabalho, Pai. Oramos, Pai, para que o Senhor possa apaziguar o momento ali, Senhor, que ela estava enfrentando, que o Senhor possa dar forças a ela também, Senhor, a enfrentar este tempo, e que o Senhor possa conduzir, Senhor, o trabalho dela, Pai, que ela possa se sentir cuidada, protegida, guardada por Ti, Senhor. Esta é a minha oração, Pai, colocando diante do Senhor a vida da Camila, Pai. Coloco também, Senhor, em Tuas mãos a vida de todos que estão aqui, Pai, de todos que estão dispostos a Te servir, Pai. Coloco diante do Senhor também a vida da minha esposa, Pai, que não está muito bem de saúde. Clamo para que o Senhor possa também recuperá-la, cuidar dela, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos escuta, que o Senhor escutou esta oração. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua imensa graça e misericórdia, Pai. Em Tua presença, Pai, na fé que nós temos em Ti, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá. Eu vou partir agora aqui, colocar nossos slides. E aí eu vou precisar aqui vou precisar de um favor dos irmãos. Que alguém me posicione. Geralmente é o meu professor suporte que faz isso, mas como a gente está sem, eu preciso que algum irmão abra o áudio e fale assim, ó, tô conseguindo ver os slides bem, tá? Então, quando compartilhar, se alguém puder me posicionar, eu agradeço. Por que isso? Porque quando eu colocar aqui os slides no modo apresentação, eu não vou conseguir ver vocês, né? Então, se vocês puderem abrir o áudio e falar, ó, tô vendo, tá tudo bem, eu agradeço, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Tá aparecendo. Para mim tá aparecendo. Para vocês estão aparecendo, né? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar na tela inicial, vamos ver aqui. Também está aparecendo aqui. Ó, vocês estão vendo assim, bem-vindo a PIB Mogi? Sim. Maravilha. Então vamos lá, gente, ó. Bem-vindos a PIB Mogi, a nossa igreja
maravilhosa, que eu amo tanto, e tenho certeza que vocês vão amar também de paixão a nossa igreja. Sejam bem-vindos a PIB Mogi, meus irmãos. Estamos agora entrando no nosso primeiro encontro, Descobrir. Esse é o nome do nosso encontro. E por que esse nome, Descobrir? Porque vamos descobrir um pouco mais como que a PIB funciona, como que a nossa igreja é, né? E assim, juntos, deixa eu só receber aqui mais um irmão que chegou agora. Beleza, vamos lá, voltando. Aí. Voltou, né? Voltou a tela, bem-vindo? Alguém pode me responder? Continua na tela. Sim, Continua, né? tá aparecendo. Aham, Maravilha. continua. Então, meus irmãos, esse é o nome do nosso encontro, Encontro Descobrir, porque juntos vamos descobrir um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre a visão da nossa igreja, porque vocês estão chegando e nós queremos que vocês cheguem se sentindo realmente acolhidos e com conhecimento mesmo da nossa igreja, quais são os ministérios que ela exerce, qual é a visão dela do reino de Deus e tudo mais. Então vamos partir para o nosso próximo slide. Passos da integração da PIB Mogi, né? Então, o que é integração, Kaique? Integração é você estar chegando hoje ou de uma outra denominação, ou de uma outra igreja, de uma outra congregação, ou você se converteu agora, recém-convertido, em algum momento numa pregação nossa, pública, de algum culto, você pegou aquele cartãozinho do Start ali e preencheu e está querendo ser membro da nossa igreja, conhecer mais Jesus, e você está aqui hoje. Então, são um desses casos, né? Então, os passos para que você vire membro da nossa igreja, primeiro passo é a conversa de boas-vindas. O que seria isso, a conversa de boas-vindas? É uma conversa pastoral, né? Então, quem ainda não fez esse processo de passar por uma conversa pastoral, não deixa para o final do nosso seis encontros. Por quê? Porque pode ser que chegue lá no final dos 6 encontros, você ainda não fez a conversa pastoral e a gente não consiga marcar essa conversa pastoral rápido, né? Porque, como eu te disse, tem 1.500 membros, a gente tem 1.500 membros, deve ter o quê? Uns 6, 7 pastores. A gente vai falar sobre esses nossos pastores mais para frente. Acho que nem chega a 7 hoje, porque alguns saíram, entrou novos, né, recente. E aí talvez não consiga você ter esse momento de conversa de boas-vindas, uma conversa pastoral. E aí a gente não vai conseguir, por exemplo, colocar o seu nome na próxima assembleia para que você já entre na membresia. Aí você teria que esperar uma nova assembleia. E essas assembleias acontecem geralmente a cada 4, 5 meses, mais ou menos, ou até 6 meses. Mas de 2 a 3 vezes por ano. Então, o quanto antes vocês puderem entrar em contato, eu vou passar no nosso grupo o contato da secretaria da nossa igreja. Então, lá na secretaria da nossa igreja, você vai falar que você está fazendo curso para novos membros da nossa igreja, um curso de integração, e você quer marcar uma conversa de boas-vindas, uma conversa pastoral, né? E aí, você marcando essa conversa pastoral... Peraí, deixa eu ver aqui, gente. É que eu tô saindo, às vezes, da apresentação para receber alguém. Geralmente eu não faço isso, tá? Mas é porque, como eu tô sozinho hoje, eu tô tendo que fazer esse tipo de atuação. Voltou, né, para o passo de integração, certo? Voltou. Obrigado. Então, é necessário, então, que você faça esse agendamento, né, na secretaria da nossa igreja. Eu vou passar o contato lá no grupo. Vocês fazem um agendamento, passou pela conversa pastoral. Maravilha. Você vai para o nosso curso. Então, na verdade, já deveria ter feito essa conversa pastoral. Acredito que alguns já tenham feito, né? Maravilha. Quem já fez, bênção. Quem ainda não fez, dá tempo, vai lá. A gente ainda tem 6 semanas ainda para se encontrar. São 6 segundas-feiras, né? Então, dá tempo, você vai lá, marca a conversa pastoral. E aí, depois disso, tem um processo qual? Para aqueles que ainda não são batizados, aí tem o processo de batismo, né? Para aqueles que já são batizados por imersão, né? Por imersão como? Com imersão, vou falar para vocês. Vai perguntar, pô, Kaique, mas como assim com imersão? Com imersão com muita água, porque nós somos batistas, e os batistas batizam com imersão total, né? Então, se você veio da Igreja Presbiteriana do Brasil,
que o modo de batismo é por aspersão, nós batistas não cremos nesse modo de batismo. Então, você teria que se rebatizar mesmo, e isso é normal. E aí, esse é o próximo passo, tá? Depois que a gente faz os 6 encontros, marcamos o seu batismo. Caso você veja de outra denominação ou de outra igreja batista que foi feito o batismo de imersão, você foi mergulhado nas águas mesmo, tudo bem, o seu batismo ele é reconhecido, tá bom? O próximo passo é a Assembleia de Membresia. A Assembleia de Membresia é aquela que eu acabei de falar, acontecem, se não me engano, não sei se são 3, eu estou na dúvida, mas se são 3 ou 2 por ano. Acredito que são 3 mesmo. Porque, assim, existem assembleias extraordinárias, eu vou falar sobre isso, né? São assuntos específicos. Mas assembleias para receber membros, se não me engano, são 2 vezes por ano. E aí você vai, nessa assembleia de membresia, por exemplo, terminamos o curso aqui, dessas 6 sexta-feiras, a próxima de 6 semanas, né? A próxima assembleia, se não me engano, é em novembro, final de novembro. Então, acredito que vocês, depois de ter feito todo esse processo, vão poder entrar nessa assembleia e entrar, de fato, como membros da PIB de Mogi, tá? Então, esse é o primeiro processo. Quais são os temas dos encontros Descobrir, né? Dos nossos 6 encontros aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho dos temas que a gente vai falar. Hoje, a nossa primeira aula é uma aula mais leve, mais light, né? Tipo, eu digo na questão de tempo. Eu acredito que vai ser mais rápida, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que não. É a aula que a gente vai dar as boas-vindas para vocês, né? E mostrar o institucional. O que é o institucional? Vai mostrar aquilo que eu te falei. O que eu falei para vocês é a igreja, como que a igreja funciona, como que vai ser seu processo de entrada na PIB. Vou contar sobre os ministérios da nossa igreja, enfim. A gente vai falar sobre algumas coisas muito importantes. A nossa segunda aula, que vai ser a segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre a história da redenção. Então, é um conteúdo de fundamentos teológicos mais densos, né? Que nós vamos falar um pouco sobre a criação, né? Vamos contar um pouco sobre a história da queda do homem, da redenção e da consumação, né? Aí, a próxima aula, na outra segunda, é rede de conexões. E a gente vai falar qual que é a visão da nossa igreja, como que a nossa igreja trabalha na forma de conexões. Nossa igreja é uma igreja que acredita nesse modelo de conexões e vive esse modelo de conexões, né? Então, existem várias conexões em vários bairros de Mogi das Cruzes, né? Eu estou fui intimado, né? E com muita alegria, estou projetando abrir uma conexão aqui na minha cidade, que eu não moro em Mogi, mas eu moro em Bertioga. Então, tem vários lugares, vários bairros aí de Mogi, conexões da nossa igreja, onde os irmãos se reúnem nas casas, né? Agora, pós-pandemia, se reúnem nas casas. Na pandemia, a gente se reunia online, como estamos nos reunindo agora. Mas aí nós nos reunimos nas nossas casas, temos um momento ali de comunhão com nossos irmãos, né? Um momento também onde a gente pode compartilhar. A rede de conexões é um momento de multiplicação, né? De pregar o evangelho. É um momento onde a gente chama algum amigo do nosso trabalho, alguém que a gente convive, que a gente sabe que ali está precisando, não conhece a Cristo, e a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho para ele, nesse meio de conexão, né? E também a conexão é um momento ali de comunhão, nós como corpo de Cristo, né? Porque em 1.500 membros, quase 1.500 membros, nós conseguimos ter relacionamento com todos os irmãos, né? E nesse momento de conexão é o momento que a gente consegue ter um relacionamento mais próximo de muitos irmãos, né? Ali do nosso meio, do nosso endereço, perto do nosso endereço. E a gente é edificado com momentos de adoração, momentos de reflexões das palavras, daquilo que a gente tem aprendido, daquilo que tem sido pregado na nossa igreja, né? E aí, a próxima aula, vamos falar sobre imersão batista. A imersão batista, a gente vai falar, vamos falar sobre a denominação batista, né? Vamos falar sobre a denominação batista, sobre a história da denominação batista, sobre a visão e valores da nossa denominação, né? Para que aqueles que estão chegando aí de outra denominação já comecem a entender um pouco como que funciona, qual que é a história da nossa igreja, né? Porque hoje, daqui a 6 encontros, vocês serão batistas, né? Quem ainda não serão batistas, serão da PIB de Mogi, uma igreja batista. Então, você precisa saber da história, você precisa conhecer um pouco mais sobre como a igreja batista surgiu e qual é a visão dela, quais são os valores, né? E a outra, nosso
quinto, né, em nosso quinto encontro, a gente vai falar sobre ordenanças e contribuições, que é uma questão mais doutrinária. Então, vamos falar um pouco qual é a nossa visão como PIB Mogi sobre assuntos específicos como batismo, ceia, dízimos e ofertas, né? E nossa última aula, nós vamos falar, a nossa aula que se chama Frutifique. Frutifique, nós vamos falar como nós entendemos o propósito de vida do cristão, né? E dos nossos membros, dos membros da PIB Mogi. Como você pode viver, como membro da PIB Mogi, uma realidade de reino de Deus. Então, é um tempo onde a gente vai entender um pouco qual o seu propósito de vida. Vamos trazer, eu vou tentar trazer esses questionamentos no coração de vocês, para que fui chamado e tudo mais. Então, não vou dar spoiler aqui nenhum, vamos para frente. Agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas etapas da nossa igreja, qual a visão ministerial da nossa igreja. Vou falar sobre os pastores vocacionados, quem são, estrutura básica da nossa igreja, os ministérios e como que a gente funciona para a gente participar de uma conexão, tá bom? Vamos lá. Então, a visão. Qual a visão ministerial da nossa igreja? A visão ministerial da nossa igreja, da PIB de Mogi, a Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes, é uma visão de conectar pessoas a Jesus. Então, lá em Efésios 1, 9, 10, diz assim: e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude de todos os tempos. O que é isso, Kaique? Visão. É a visão de conectar todas as coisas em Cristo, né? Pode ver que esse texto de Efésios, ele fala, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isso é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Então, a visão da nossa igreja é uma visão de conectar as pessoas a Cristo, nos conectar a Cristo, né? E nos aproximar dele, né? Nos aproximar de Jesus, nos aproximar de Deus e termos uma vida de relacionamento, de intimidade, de comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão da nossa igreja. Missão, a missão ministerial da nossa igreja. A missão ministerial da nossa igreja é compartilhar o evangelho de Jesus para gerar discípulos comprometidos com o reino de Deus e prontos para influenciar a sociedade. Essa é a missão que a nossa igreja tem para cada um dos membros que estão chegando e que já estão ali velhos de casa na PIB de Mogi das Cruzes. Então, lá em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o texto, meus irmãos, da grande comissão. Deus nos comissiona a pregar o evangelho. Deus nos comissiona a compartilhar deste amor que nós recebemos, deste Deus maravilhoso, desse Deus cheio de graças, cheio de misericórdia. Então, Deus nos chama como seus soldados, né? Nós somos discípulos do Senhor Jesus e somos chamados por Ele para compartilhar, e o Espírito Santo nos enche de poder para compartilhar das bênçãos dEle e do evangelho dEle, contando de quem Jesus é. Então, a nossa visão de missão é uma visão que nos faz nos conectar com Cristo e agir em missão, pregando o evangelho, anunciando o evangelho de Jesus, né? Então, a missão é essa, comissão dos eleitos do Senhor, dos servos do Senhor, pregando o evangelho e compartilhando sobre Jesus. Esse é um dos propósitos da visão ministerial da nossa igreja, da missão. O propósito, qual é o propósito da nossa igreja, o propósito da PIB de Mogi? O propósito da PIB de Mogi está restringido nos nossos 4 Cs. Não sei se vocês estão vendo aí na tela, estamos com 4 Cs aí: conhecer, conectar, crescer e comissionar. Então, nosso propósito é existirmos para conectar pessoas a Jesus por meio do ciclo vida, que são esses 4 Cs, e a gente vai falar um pouco sobre eles agora. Então, nosso propósito é conhecer. Vamos, porém, lá em 1 Pedro 2,9, em 1 Pedro 2,9 diz assim, ó: vocês, porém,
são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados, meus irmãos, a nossa igreja tem o propósito de fazer os novos membros, os membros que estão nela, conhecer de uma forma geral, mas conhecer de uma forma próxima, íntima, quem é Jesus, quem é Deus, quem é esse Deus que nós servimos, né? Nós fomos chamados a conhecer a Cristo, nós recebemos esse privilégio de conhecer a Cristo, e esse é o propósito da nossa igreja, comunicar a Cristo e fazer ele conhecido. Então, ao conhecer a Cristo e conhecer ele, nós conhecemos os princípios e valores do reino de Deus, né? Então, esse é o propósito da nossa igreja, nos fazer conhecermos os princípios e os valores do reino de Deus. E com isso, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz em 1 Pedro 2,9. Então, é uma coisa, como eu posso dizer, interligada, né? Quando nós conhecemos a Cristo, nossa igreja nos conecta a Cristo, nos faz conhecer a Cristo, e quando conhecendo a Cristo, nós somos chamados, impulsionados pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo, para anunciar a Ele as pessoas, de uma forma completa. Então, o conhecer, ele não se restringe apenas à nossa individualidade, mas o conhecer, ele nos faz conhecer a Cristo de uma forma completa em todas as nossas vidas, né? Então, em tudo aquilo que nós fazemos, nós experimentamos e compartilhamos esse conhecimento que recebemos de Jesus, que Ele é nosso Senhor e que Ele é nosso Salvador, né? Então, eu não vou estender, senão a gente já começou a falar dos nossos outros temas. Conectar. Qual que é o segundo C? Conectar. Lá em 2 Coríntios 5, 18, 20, diz assim, ó, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Conectar a Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, somos chamados a conectar pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento familiar. Nós somos chamados a conectar. Nossa igreja, o propósito da nossa igreja é ter membros que se conectem, que são embaixadores de Cristo e que conectem pessoas a Ele, né? Conecte pessoas a Cristo. Então, nós somos chamados a conectar essas pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor para Cristo. Somos chamados a nos conectarmos com Ele também em todas as áreas da nossa vida, né? Então, às vezes, a gente se acaba se deparando com limitadores, né? Eu escuto a verdade de Jesus, eu recebi Jesus, eu fui conectado com Jesus, mas será que eu sou capaz de comunicar, de conectar? Você é capaz. Então, nossa igreja, ela tem esse propósito de demonstrar que nós somos capazes, pelo Espírito Santo, a conectar pessoas a Cristo e a pregar o ministério da reconciliação, a chamar pessoas a se reconciliarem com Ele, a se arrependerem verdadeiramente. Esse é um dos propósitos da nossa igreja. O terceiro C é crescer. O terceiro C da nosso ciclo vida é crescer. Então, lá em Efésios 4:13 fala, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Conhecer. Quando a nossa igreja tem o foco de nos fazermos crescer em maturidade, em relacionamento profundo, em relacionamento íntimo com Deus, que nos faz sermos maduros em nossa fé, né? E a gente faz isso de várias formas, né? Com nossos momentos de pregação da palavra, nos nossos cultos, com nossas conexões, com nossos ministérios, com nossos núcleos de ensino, né? Nosso núcleo de ensino PIB Mogi, porque hoje vocês estão fazendo um curso de novos membros para a integração, mas o núcleo de ensino da nossa igreja, existem vários cursos que nos fazem nos aprofundar e crescer na maturidade, crescer no conhecimento do Senhor. Então, esse conhecimento que a gente vai aprendendo nesses cursos e no estudo da palavra, na comunhão com a palavra de Deus, nos faz crescer em maturidade. Essa é a visão e o propósito da nossa igreja, fazer-nos crescer em maturidade, para que a gente possa estar preparado, sim, para poder sermos discípulos do Senhor e compartilhar. E o nosso
Quarto e último C, é comissionar. E o comissionar, ele vem de um senso, a palavra-chave dele é responsabilizar, né? Lá em Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos responsáveis em sermos testemunhas daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu, né? Então, a missão da nossa igreja é ter membros, ter ovelhas que são comprometidas e são comissionadas. Nós somos responsabilizados a testemunhar sobre Jesus, servindo, por exemplo, nos ministérios da nossa igreja, né? Mas só nos ministérios da nossa igreja, que não. Servindo, além de servir no nosso ministério da nossa igreja, servindo ao Senhor em nossos trabalhos, em nosso dia a dia, em ONGs, em ações missionárias, né? Então, a visão e o propósito da nossa igreja é membros que são embaixadores de Cristo mesmo, membros comissionados por Ele, né? E agora eu vou falar um pouco dos valores, da visão ministerial da nossa igreja, a questão de valores, né? É importante eu deixar bem claro isso, meus irmãos, porque nós somos uma igreja batista, né? E assim, quando eu cheguei na PIB, eu vim de uma igreja batista muito tradicional. Não sei se alguns dos irmãos conhecem, mas é a Igreja Batista da Liberdade, lá em São Paulo, né? Eu morava em Bertioga, a loucura que eu fazia. Eu morava em Bertioga, pegava 4 horas de estrada por dia, que é 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e frequentei por 7 anos a Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, no centro de São Paulo. E era uma igreja mais tradicional, né? Em questão de culto, de modelo de culto, né? E aí a gente entra na PIB de Mogi, a gente fala, opa, que igreja renovada, que igreja cheia do calor de Deus, que igreja realmente que se preocupa em conectar pessoas, que igreja maravilhosa, e aí a gente perde, às vezes, nossa, mas é uma igreja batista? É, realmente uma igreja batista, e nossos valores são batistas, né? Então, nós somos uma igreja renovada, somos uma igreja que tem visões contemporâneas, né? Uma visão contemporânea, nós pregamos o evangelho para hoje, né? Só que não perdemos nossos valores. E quais são nossos valores? Nosso primeiro valor é ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Eu lembro que quando eu era da denominação da Assembleia de Deus, né, antes de ser batista, eu sempre olhava histórias e a gente via, na verdade, né, nos congressos que a gente tinha intercâmbios com igrejas batistas, a gente falava, nossa, que povo que ama a palavra de Deus. Nossa, olha, esse povo é um povo que preza pela palavra de Deus, um povo... E realmente, nós batistas somos esse povo mesmo, né? Deveria ser todos, mas nós, especialmente, temos esse valor que é ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. O outro valor que nós temos é promover a glória de Deus. É um valor que são valores inegociáveis na nossa igreja, tá, meus irmãos? Terceiro valor, guiados pelo Espírito Santo em oração. Nós somos uma igreja que cremos no poder da oração, cremos no relacionamento de Deus, no relacionamento nosso com Deus por meio da oração, cremos que o Senhor nos responde por meio da oração e pelo ministério da oração. Quarto valor, ter amor de Jesus como vínculo de nossos relacionamentos, né? Nossos valores na nossa igreja é que nossos relacionamentos são vinculados por Cristo, Cristo que nos conecta, né? E não outras coisas que nos influenciam a estarmos conectados como igreja, como corpo, mas sim Cristo. O quinto valor é dispor dos dons, tempos e recursos para o serviço da igreja. Esse é um valor também da nossa igreja, da PIB de Mogi das Cruzes. Nós somos membros que nos dispomos com nossos dons, nosso tempo, nós entregamos ao Senhor, ofertamos ao Senhor nosso tempo, nossos dons que Ele nos entregou para serviço do reino do Senhor. Um sexto valor que não negociamos é gerar discípulos multiplicadores, né? Nossa assembleia agora, que vai ser em novembro, a nossa próxima assembleia, acreditamos que vai ter entre 30 a 40 pessoas sendo batizadas, né?
Na última assembleia, nós recebemos cerca de 100, foi 178, se não me engano, 180, foi algo próximo disso, porque eu dei aula para 150 novos membros da PIB. Essa nossa turma, que hoje está em 35, se não me engano, a última turma foi 150. A nossa igreja, ela se preocupa e ela tem essa missão de gerar novos discípulos, então de receber pessoas, de cuidar de pessoas, de pregar o evangelho, de dar a oportunidade de pessoas receberem Jesus, serem batizadas e terem uma vida de relacionamento com Cristo. O nosso sétimo valor é ser inconformados com a injustiça. Nossa igreja é uma igreja que se inconforma com a injustiça. E agora a gente vai ver o nosso panorama sobre os nossos pastores, né? Vamos conhecer um pouco quem está ali na liderança, quem está à frente da nossa igreja. Antes, lógico, Jesus Cristo é nosso supremo pastor, né? E agora vocês acredito que alguns já conheçam, mas eu vou passar aqui para vocês e falar um pouco sobre os nossos pastores, né? Então, nosso pastor presidente, nosso pastorzão, segundo Almeida, né? O pastor já está há mais de 10 anos na nossa igreja. Aí tá a foto dele e de sua família, a Estherzinha, a Ana Júlia, a Fernanda. O nosso pastor de gestão de ministérios, ele é o pastor responsável sobre todos os nossos ministérios. Todos os ministérios que acontecem na PIB Mogi estão com a liderança, sob a supervisão do pastor Bruno Ramos, né? Ele está com a gente desde 2020, um pouquinho antes da pandemia. Temos também o nosso pastor Luiz Fernando. Nosso pastor Luiz Fernando está na PIB desde 2015. É o nosso pastor líder do núcleo de ensino da PIB Mogi, meu líder, pastor Luiz Fernando, um homem muito usado por Deus, um acadêmico, um homem mesmo incrível, muito inteligente. É um privilégio, vocês vão ter o privilégio de conhecê-lo, quem ainda não conhece. Mas ele é líder do Ministério de Educação, ele é líder de toda a educação da nossa igreja, de toda a parte educacional da nossa igreja, ele é o pastor que está à frente. O pastor Jair Maciel está chegando agora na nossa igreja, eu acho que, se não me engano, foi o segundo domingo agora dele na nossa igreja. Ele é o pastor que é o líder da música, então ele que está à frente de toda a questão da música da nossa igreja. E aqui são os ministros e vocacionados, né? O que quero deixar bem claro para os irmãos, o que funciona. Pastores, todo mundo sabe o que é, mas nem todas as igrejas têm esse termo, né? Ministros e vocacionados. Mas a Igreja Batista tem. O que são ministros vocacionados? Ministros vocacionados são pessoas que estão galgando, né? Estão em processo de acompanhamento, em processo de crescimento, de amadurecimento para uma vida pastoral, né? Então, nós hoje temos o irmão Alex Polopoli, temos o irmão Elder Bruno, né? E eu vou falar em cada área que cada um atua mais para frente, tá? Temos o pastor Frank Medina. O pastor ele já é pastor em outra denominação, e na denominação batista ele está já no processo de também ser vinculado. E também o Bruno Ribeiro, né? São esses os vocacionados e ministros da nossa igreja, né? E todos eles atuam na frente de algum ministério, né? Então, eu, por exemplo, atuo na frente do Ministério de Ensino para nossas crianças, o Ministério Vagalume, junto com a minha esposa, e ela encabeça na liderança administrativa, junto com outras irmãs que eu vou compartilhar daqui a pouquinho o nome delas. Então, esses são os nossos ministros vocacionados da nossa igreja, futuros pastores da nossa igreja. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura básica da nossa igreja. Qual que é a estrutura básica da nossa igreja, né? A nossa igreja, ela é composta ela é feita por assembleia, então, tá vendo esse quadrado maior? Na assembleia estão todos os membros da nossa igreja, os pastores, os voluntários, a diretoria e os diáconos, né? Os pastores são aqueles que estão na frente, né? Na frente ministerial, pastoral, na liderança da nossa igreja, né? A diretoria, ela é composta de membros que estão já há mais de 2 anos na nossa igreja, que são eleitos por toda a igreja, né? A assembleia é o composto de toda a igreja, são eleitos por toda a igreja para ajudar os pastores em dirimir várias questões, né? Então, eles a diretoria anda lado a lado com o pastor,
os pastores, né, com o pastor presidente, o pastor segundo principalmente, ajudando ele a tomar a tomada de decisões, conduzindo ali novos projetos. Essa é a função da diretoria. A função da diretoria é trazer decisões junto com o pastor para que seja levadas essas decisões e esses projetos, novos projetos, planos de futuro e assuntos específicos a serem decididos, e isso é levado para a Assembleia para que todos os membros votem, né? A nossa Igreja Batista é uma igreja que ela é democrática. Então, o pastor, por exemplo, o pastor segundo, ele entrou na nossa igreja como pastor democraticamente. Ele foi eleito pastor da nossa igreja. E assim é com os membros da diretoria também, né? É assim com os diáconos, né? Os diáconos, nossa igreja, ela é dividida entre duas funções ministeriais, né? Que são os pastores, ministros vocacionados e os diáconos, né? Então, os diáconos são aqueles que cuidam das pessoas, que se preocupam com ações sociais e que servem em todas as diretrizes da igreja. Você vê que os diáconos, eles servem ali na recolha dos dízimos das ofertas, eles estão ali na porta, agindo em várias demandas de organização de culto mesmo. Então, os diáconos, eles estão à frente disso, né? Na nossa igreja não existe presbíteros, pastores e diáconos, né? Pastores, ministros vocacionados e diáconos. E também são os voluntários. Os voluntários são todos aqueles, eu espero que vocês sejam alguns voluntários daqui para frente, que são aqueles que servem em diversos ministérios da nossa igreja, estão também, às vezes, à frente de alguns ministérios e servindo ao Senhor. Essa é a estrutura, né? A estrutura básica da nossa igreja. E agora eu vou falar um pouquinho para os irmãos sobre o ministério. E por que a importância dessa primeira aula de Bem-vindos à Bibliologia, eu falar sobre os ministérios? Porque a nossa igreja se importa de que você chegue já colocando a mão na massa. Porque são 1.500 membros, meus irmãos, e todas as assembleias, todos os anos, começos de ciclo, hoje estamos com 33, a última, a minha sala tinha 150. Estão entrando mais pessoas precisam ser cuidadas, a nossa igreja é grande, precisa abraçar muitas áreas, né? E por isso nós achamos de tamanha importância compartilhar com os irmãos aqui quais são os ministérios da nossa igreja, para que você já comece a orar diante do Senhor e refletir sobre qual ministério você acredita que o Senhor te deu o dom para você ser inserido. Por isso que eu vou compartilhar com você o que é o ministério e qual é o líder deste ministério. Estou aqui disposto para você me chamar no privado e falar, Kaique, me passa o contato desse líder, eu quero participar, eu quero servir, porque o que mais a gente precisa é de voluntários, de membros, novos membros da nossa igreja que cheguem para somar, para servir ao reino de Deus. E eu vou falar para vocês, meus irmãos, é muito mais gratificante a nós servirmos ao Senhor nos ministérios, nós recebemos muito mais do que doamos, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? O Ministério Vagalume, que eu vou falar dele daqui a pouquinho agora, está precisando de muita ajuda. Nós precisamos de muitos voluntários na questão do cuidado com as crianças, não só o ensino, mas ali na questão também, além de ensinar, você que tem o dom de lidar com criança, tem o dom de se comunicar com criança, né? E também você que é mãe, que tem já essa artimanha, ou você também que é pai, e que sente no coração esse desejo que lidar com criança e ministrar para a criança é muito importante, né? A gente sabe como a criança não é só o futuro da nossa igreja, mas a criança é o presente. A criança, ela alcança lugares que nenhum de nós alcançam, né? Que são ali, né, em cada relacionamento na escola, em cada momento ali com amiguinhos. A criança, ela é como eu até falo, nosso mascote é um vagalume, né? Então ela brilha a luz de Jesus por onde ela passa. Mas eu acredito que a criança, ela sabe, é a mesma coisa que a abelha, que ela chega ali e recolhe o néctar e vai semeando em vários lugares. A criança, ela chega num lugar que parece ser simples, mas ela alcança muitos corações e ela é uma ferramenta de Deus para abençoar a nossa família, para abençoar a vida de muitas pessoas. Então, você que tem isso no coração, de trabalhar com crianças, às vezes a Kaique não tem o dom do ensino, mas você pode ajudar a gente na recepção, você pode ajudar a gente em várias coisas, nas programações
das brincadeiras, do momento de culto, do momento de louvor. Então, pode me chamar no privado, quem tiver no coração queimando sobre a ministração e no cuidado de crianças, porque nós temos crianças incríveis que amam Jesus e que precisam muito do nosso cuidado, da nossa atenção, porque a nossa igreja é uma igreja completa, ela não só cuida de adultos, mas ela ministra no coração de adultos, transforma a vida de adultos e também transforma a vida das nossas crianças, que são extremamente importantes para o reino de Deus, né? Então, dos nossos ministérios, vamos começar a falar deles agora, é o Ministério de Ação Social, né? Então, o Ministério de Ação Social está na liderança, o nosso ministro vocacionado, futuro pastor da nossa igreja, ministro Elder, né? A ação social, ela compreende é algo muito amplo, né? Então, a ação social da nossa igreja, ela participa de várias campanhas de arrecadação de cobertores, de arrecadação de roupas, de arrecadação de alimentos, distribuição desses também para comunidades que nós apoiamos, para famílias que já sustentamos, que já ajudamos, né, assessoramos. Então, a ação social da nossa igreja é uma ação social muito atuante, né? Na pandemia, no pleno ápice da pandemia, nós entregamos mais de 35 toneladas de alimento para famílias que estavam desempregadas. Então, é um ministério muito relevante na nossa igreja e de muita importância. O segundo ministério é o Ministério de Acessibilidade, né? Que a líder é a Denise Barreto. Então, ela se preocupa com toda essa questão de acessibilidade à nossa igreja, de a nossa igreja ser uma igreja aberta mesmo às pessoas que também têm deficiência, que precisam de facilidade, de como receber, né, a palavra de Deus também, nas suas múltiplas formas, né? Então, a Denise Barreto é responsável sobre a acessibilidade da nossa igreja, Ministério de Acessibilidade. Tem o Ministério Águias, que a líder é Edna Barreto, que é o Ministério para a terceira idade da nossa igreja, que promove encontros, promove movimentos e momentos incríveis que ministram no coração dos idosos e também lançam eles para permanecer servindo, porque não é porque a gente envelheceu que a gente não permanece sendo servo do Senhor e anunciando o reino dele, né? Então, o Ministério Águias é um ministério muito relevante na nossa igreja. Ajuda do Alto, o Ministério de Cuidado, é um ministério onde o ministro Alex, né, futuro também pastor da nossa igreja, é um dos líderes. A ajuda do alto funciona assim, são momentos que deixa eu ver aqui, aí, a ajuda do alto, voltou. A ajuda do alto é assim, é uma ligação telefônica que a gente recebe, né, então a gente tem um número, que eu vou até compartilhar no nosso grupo também, um número para vocês compartilharem, para aquelas pessoas que vocês enxergam que estão passando por algum momento de muita aflição, tendências suicidas, momento de desespero, de precisar de um conselho, de precisar de um aconselhamento pastoral, de um momento de oração, de um momento de cuidado. Esse telefone, ele fica ligado 24 horas e ele recebe, o Alex fica diretamente, o Alex e sua equipe fica diretamente com esse telefone, e assim que recebe a ligação, a mensagem do WhatsApp de um pedido de ajuda, de um pedido de oração, de um pedido de assistência, nós prontamente temos uma equipe, né, que atende essa ligação, que responde essa pessoa, ora por ela, intercede por ela, ajuda ela, aconselha, para que ela não tome aquela decisão ou de tirar sua vida, ou alguma atitude desesperada nessas proporções, né? Então, a ajuda do alto é isso, né? Um momento ali de cuidado mesmo que a nossa igreja tem com as pessoas. Então, se você tiver alguém que você saiba que está passando por um momento de aflição e que precisa de um aconselhamento, precisa de uma palavra, de um momento de oração, pode compartilhar esse número, eu vou colocar lá no nosso grupo. Outro ministério é o Amor ao Quadrado. A líder é a Mari, esse ministério é maravilhoso, as irmãs que têm o dom aí da costura. Esse ministério é um ministério que faz mantas quadradas lindas e doam para famílias que precisam, para famílias que estão passando frio. Mogi é muito frio, né? Então, é um ministério de amor e de alcance também, demonstrando que a nossa igreja se preocupa e cuida das pessoas em diversas áreas, né? Também tem o Ministério de Artes Cênicas, né, que é Andréa Bazões, e aí é um ministério amplo sobre arte, sobre teatro, sobre dança, e tudo isso para a glória do Senhor, né, para servir ao Senhor. Então, se você também sirva nesse ministério, caso seja o seu dom, o Senhor está te chamando para ajudar e somar
neste ministério. O Ministério de Artes Cênicas, ele atua em várias frentes da nossa igreja, nos musicais, nas ações missionárias. É incrível esse ministério, né? E tem o ministério também da Cantina Lanchonete, que é o irmão Francisco. Provavelmente vocês vão conhecê-lo, que ele é um palmeirense que sempre está com um sorriso gigantesco no rosto, e ele me ministra muito amor, pelo carinho e pelo amor que ele faz, aqueles lanches que eles dão para os voluntários que estão dando aula lá no Vagalume. Eu sou um dos professores do Vagalume também, do Ministério Infantil da nossa igreja, e ele faz com tanto carinho, com tanto amor. Esse irmão, ele é incrível. O irmão Francisco está na liderança da cantina e da lanchonete da nossa igreja. E aí também tem o Ministério de Casais, é o ministério que está na liderança, esse casal maravilhoso, Anselmo e Marluce. É um ministério onde ele elabora eventos, acampamentos, cultos, né? Tem os cultos direcionados especificamente ao tema casais, compartilhando sobre as lutas do casamento, sobre enfrentar as dificuldades, sobre a aliança do casamento e tudo mais, né? Esse é um ministério muito relevante, que na nossa igreja atua numa frente maravilhosa na reconciliação, no cuidado de casais. Tem o ministério também Casas de Paz, né, que está na liderança também o nosso ministro Alex. Esse ministério, ele é um ministério que vocês devem conhecer, alguém de vocês pode ser que já conheceu esse ministério, como chamado nas outras igrejas, como campanha no lar de 5 semanas, né, que é uma campanha de trazer paz a um lar ou alguma casa, algum lugar que está passando por um momento de muita aflição, de muita luta, de perturbação, né? Então é uma campanha que é feita por toda uma equipe de 5 semanas, ministrando a palavra de Deus nesse tema sobre paz, revelando a paz de Cristo para essas pessoas, o consolo de Cristo para essas pessoas, né? Para essas famílias que são selecionadas, né? Que nós identificamos que estão passando por esses momentos de muita guerra, de muita luta e conflito nos seus lares. E aí, nesse tempo, elas são ministradas, cuidadas de perto, e o Senhor, até que o Senhor, o Espírito Santo, conduz e instaura de uma vez a paz naquele lar, né? Também tem o Ministério de Celebrações, é um ministério também que precisa de muita ajuda, meus irmãos. A líder é a Camila Braga. Todos esses líderes, se vocês quiserem pedir para mim também o contato, eu posso compartilhar para vocês. O Ministério de Celebrações é aquele ministério que conduz tudo que vai acontecer ali na celebração, né? Então, você pode ver que eles dão os primeiros avisos, eles estão sempre atentos às necessidades ali da questão dos pastores, das escalas, né? De quem vai fazer a abertura do culto, de qual vai ser o pastor que vai pregar, as músicas que serão entoadas. Então, o Ministério de Celebração, ele se preocupa para que tudo aquilo, para que toda a celebração seja uma celebração organizada e que seja uma celebração abençoada para comunicar o evangelho para as pessoas. Então, essa é uma das atuações, né? Enfim, é muito mais extenso do que isso, vou resumindo, mas o Ministério de Celebração é um ministério de extrema importância para a nossa igreja. O outro ministério é o Ministério Celebrando a Recuperação. Olha quantos ministérios tem na nossa igreja, irmãos. Tem porque tem muitas pessoas para serem cuidadas, tem muita... o reino de Deus, ele é dinâmico e ele é assim mesmo, muitas coisas a serem feitas. O Ministério de Celebrando a Recuperação é um ministério novo na nossa igreja, mas está vindo com tudo. O líder é o ministro Alex também. O Ministério Celebrando a Recuperação é um ministério de apoio às pessoas que estão enfrentando alguns distúrbios ou enfrentando algum trauma, alguma dificuldade emocional, pessoas que estão passando por depressão, ou passando por alguma patologia mesmo psíquica, né? E que está precisando de ajuda, né? Esse ministério, o foco dele, e existem pessoas capacitadas, psicólogos, psiquiatras, que fazem parte da nossa igreja, membros, né? Então, se você atua nessa área da saúde, se dispõe a ajudar, esse é um ministério que chega próximo dessas pessoas e diz para elas: vocês não estão sozinhos, o reino de Deus é a nossa igreja, e Jesus Cristo, o reino de Deus, está aqui para abraçá-lo, para cuidá-lo e para recuperá-lo, né? Então, Jesus, ele transforma, ele cuida, ele recupera. Então, esse ministério é um ministério lindo, que está trazendo recuperação à vida de muitas pessoas que estavam ali acreditando que não existia mais solução para a vida delas e são recuperadas, né? Tenho também o Círculo de Oração, que é o ministério que está à frente a Márcia Barreto, é o ministério de oração da nossa igreja.
ministério que intercede pela nossa igreja, que ora por todos os nossos outros ministérios e por tudo aquilo que a nossa igreja atua. Tem também o ministério Compartilhando Amor, né? Que os líderes é o Yuri e a Silvana. Esse ministério, não sei se vocês já ouviram falar, vocês estão chegando agora, mas a gente teve agora, recentemente, nosso evento do Compartilhando Amor. E esse ministério, ele queima no meu coração de uma forma incrível. Assim, foi a primeira vez que eu participei, porque por conta da pandemia tinha parado, mas o Ministério Compartilhando Amor é um ministério que a nossa igreja sai das quatro paredes, vai para fora e impacta a nossa cidade com várias ações em vários bairros. Nós temos agora, depois desse último Compartilhando Amor, nós temos um projeto da abertura de uma igreja numa comunidade do Cânon, né? O Compartilhando Amor, ele é melhor sendo vivido, né? Eu explicar ele sendo vivido, vocês vivendo ele, mas o Compartilhando Amor é um momento que a nossa igreja sai das quatro paredes e vai pregar o evangelho na rua, vai anunciar o reino de Deus na rua, vai demonstrar o amor de Deus na rua, cuidando de pessoas, agindo em frentes sociais também, né? Então, nós, no último Compartilhando Amor, fizemos reformas em algumas escolas, tivemos evento com as crianças nas escolas, falando de Jesus para elas de uma forma contextualizada, com teatro, músicas, assim, é um momento incrível mesmo. Nossa igreja faz, no Compartilhando Amor, evangelismos de farol, momentos de evangelização no centro, é uma experiência incrível, eu espero que vocês possam um dia participar. Outro ministério da nossa igreja é o Ministério de Conexões, que todos os nossos membros estão inseridos, né? As conexões nos conectam uns com os outros e nos conectam com a nossa visão, a visão da igreja, né? Aquilo que está sendo anunciado na igreja, pregado na igreja, a conexão ela é de extrema importância para o crescimento da sua vida no corpo de Cristo, né? Então, o líder é o Leslie, né? Na verdade, Leslie. Eu vou compartilhar com vocês lá o contato deles, vocês vão entrar em contato com ele, pedindo para ele, passando o endereço, ele vai passar algumas informações para vocês, para direcionar vocês para conexões específicas da faixa etária, da idade de vocês, do endereço de vocês, e pode ter certeza que vai ser um momento incrível. A conexão ministra muito no nosso coração e nos faz crescer muito, amadurecer muito no reino de Deus, né? Um outro ministério é o Ministério Coral, né, que é liderado pelo nosso pastor Jair Marcel, né, o pastor que lidera a música da nossa igreja. Então, se você tem o dom da música, de cantar, você pode entrar em contato também com o pastor Jair Marcel, né? Você lá na secretaria da nossa igreja, você consegue ter esse contato direto com ele. Também tem o nosso ministério do Cursilho Feminino e o Cursilho Masculino, né? O Cursilho Feminino ele é liderado pela Silvana Checan e pelo Yuri Checan, né? Os cursilhos, como que eu posso dizer? Que o cursilho não pode ser contado, né? Ele é uma ação que precisa ser vivida, né? Todo membro da igreja precisa viver o cursilho. O cursilho é um momento de imersão mesmo, onde a gente sai das quatro paredes da igreja e tem um momento de imersão profunda, como se fosse um retiro. Eu não posso dizer especificamente o que acontece lá, porque realmente não é que é secreto, mas que as pessoas precisam ir e viver para que não perca a sintonia do que é o cursilho. Mas o cursilho é um momento realmente que nós nos imergimos no reino de Deus e somos curados de muitos traumas, tratados de muitas feridas. Não perca essa oportunidade, meu irmão, de convidar alguém também que está afastado, que não conhece a Cristo e que precisa conhecê-lo. O cursilho, está tendo inscrições para o cursilho masculino na nossa igreja. O cursilho é um momento incrível que você precisa viver como o reino de Deus e transforma. A sua vida antes do cursilho é uma, após o cursilho é outra. A minha vida foi, então eu tenho plena convicção que a sua também vai ser. Outro ministério da nossa igreja é o Ministério de Decoração, né? Para os eventos, para os cultos, existe essa demanda da decoração e a líder é a Marina, né? Tem o Ministério também de Diaconia, que o líder é o Yuri, né? O Ministério Dorcas, que é um ministério que é liderado pela Edna Barreto, um ministério lindo da nossa igreja, que é direcionado sobre toda a parte de costura e tecelagem da nossa igreja. Então, elas trabalham em várias frentes, né, de costura mesmo de roupinhas para nenéns recém-nascidos, e elas entregam para famílias que estão precisando. Elas fazem
várias coisas na questão da costura, né? Às vezes também nas questões de figurinos para atividades da nossa igreja, mas muito ligado também, mais focado na área social mesmo, na área de cuidado de pessoas, de contribuir para pessoas, de gerar renda. O Dorcas tem esse foco, é um ministério maravilhoso, né? Da nossa igreja, é um ministério que cuida de pessoas que estão precisando de muita ajuda. Também tem o Ministério Embaixadores do Rei, que o líder é o Francisco. Embaixadores do Rei é para os nossos adolescentes, são os escoteiros, nossos escoteiros de Jesus, né? E existe também o Ministério Entre Elas, né? Tem os Embaixadores do Rei, tem o Ministério Embaixadoras do Rei também, então são os embaixadores meninos e as embaixadoras do Rei. Tem o Ministério Entre Elas, que é o Ministério das Mulheres, liderado pela Mônica Medina, esposa do pastor Frank Medina. É um ministério incrível, que tem seus encontros na nossa igreja, e momentos e confraternizações, momentos que é o Ministério de Mulheres da nossa igreja. Então, um momento onde vai tratar assuntos e lidar com assuntos específicos da vida da mulher. E pode ter certeza, mulheres, que é incrível, tem edificado muito a vida da minha esposa e vai edificar muito a sua também. Existe o Ministério de Estacionamento, que o líder é o Sérgio Calisto, né, que direciona e faz a gestão de toda a questão do estacionamento da nossa igreja. Também tem o Ministério de Eventos, barra cozinha, que a liderança é Marcel Barreto. Então, se você tem o dom de cozinhar, se você é um masterchef, cola para ser um masterchef para o Senhor Jesus na nossa igreja e procura a Márcia Barreto. Tem o Ministério de Fotografia também da nossa igreja, da Identidade Visual, que é a Cauane, né? Tem o Ministério de Gestão Ministerial, que é o Bruno Ramos, né? O pastor Bruno Ramos, que gere todos os ministérios, ele que está na liderança de todos os ministérios e que vai nos liderando e nos guiando, né? Como nós devemos andar e como cada ministério deve crescer para o reino de Deus. Tem o Ministério Homens de Honra, que são o Ministério dos Homens. Vocês, homens, quando escutarem no culto, ou o pastor Frank Medina, que é o líder deste ministério, ou o pastor Segundo falando assim, homens de honra, vocês estão aí? Vocês vão ver um ahu. Esse é o Ministério dos Homens de Honra. É um ministério também onde tem encontros mensais, onde é falado, tratado de assuntos específicos de luta do homem, de crescimento para o homem, né? É um ministério muito relevante na nossa igreja, tem vários encontros, nós também fazemos muito churrasco, jogamos bola e somos grandemente ministrados nesses momentos também. Não perca de participar do Ministério de Homens da nossa igreja, que é um ministério de extrema relevância e tem alcançado o coração de muitas pessoas. É um ministério que também tem a oportunidade de nós convidarmos pessoas para participar, né? Pessoas que não são crentes e serem alcançadas pelo reino de Deus, né? Da mesma forma, o Ministério Entre Elas de Mulheres. E também tem o Ministério Impulse, que está na liderança, o Wilder, que é o Ministério Impulse, é o Ministério de Adolescentes da nossa igreja, um ministério que contextualiza o Evangelho, para que o adolescente consiga entender na linguagem do adolescente, cuida do adolescente, elabora vários projetos e ações e eventos com foco no cuidado e no ensino de adolescentes, né? Tem o Ministério de Louvor também da nossa igreja, que está na liderança do pastor Jair, que exerce o Ministério de Louvor e que está na liderança de toda a música da nossa igreja. Então, você que tem o dom da canção, de cantar, eu não tenho dom nenhum de canto, mas você que tem, se disponibiliza, que a nossa igreja precisa e tem muita necessidade de receber essas pessoas com este dom da música, do tocar também alguns instrumentos, né? Então você que toca algum instrumento também pode se disponibilizar a servir o reino de Deus dessa forma também. Existe o Ministério de Mães de Joelhos e Filhos de Pé, que é liderar a Laura. Esse ministério é um ministério também de oração da nossa igreja, onde é um momento específico onde nós oramos as mães e os pais oram especificamente pela vida dos seus filhos, intercedendo pela vida dos seus filhos. É um mistério maravilhoso da nossa igreja. Venha fazer parte também desses momentos de oração e intercessão pelos filhos, né, da nossa igreja. Também tem a Mensageiras do Rei, como eu já falei, a líder é Ivoneide. Tem o Ministério de Núcleo de Ensino PIB Mogi, que é o nosso NEP, liderado pelo pastor Luiz Fernando, que é o Ministério de Ensino da nossa igreja. Então,
Existem diversos cursos dentro deste ministério para crescimento, cursos com afincos ainda mais, aprofundados ainda mais na teologia, são cursos incríveis, que vai te fazer crescer muito, né, no conhecimento da palavra, e vai te preparar para compartilhar também o evangelho e falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Também nós temos o ministério da ONG Connect, né, que está na liderança, a diretoria e o nosso pastor segundo. É uma ONG que tem dentro da nossa igreja, que está em várias frentes na parte social, né? Então, ela está atuando em várias frentes na questão social e de cuidado de pessoas e de pessoas no geral mesmo. Então, cuidado de mulheres em situação de vulnerabilidade, de crianças nessa situação, de famílias. A ONG tem se iniciado com tudo, é um ministério novo na nossa igreja, mas tem atuado já de pronto na instauração da nossa nova igreja, que a gente está querendo não é nova igreja não, é nossa igreja, é um polo nosso, lá na comunidade do Cânon, e a nossa ONG está de cabeça nesse ministério para que tudo isso aconteça, esse projeto de Deus de cuidar dessas vidas lá da comunidade do Cânon. Também tem o Ministério Pixel, que o líder é o Bruno Ribeiro, é o Ministério de Mídia da nossa igreja. Então, você que tem o dom da tecnologia, de mexer nessas coisas de som, de tecnologia e tudo mais, se voluntarie a participar do Ministério Pixel com o ministro Bruno Ribeiro, o líder deste ministério. Também tem o Ministério Plataforma 24.7, que também o líder é o Bruno Ribeiro, que é o Ministério da Juventude da nossa igreja, o Ministério de Jovens da nossa igreja. 24 horas.7 é 24 horas 7 dias com Jesus. Então, o Ministério Plataforma, ele tem esse slogan, né? São 24 horas por dia com Cristo e 7 dias por semana com ele também. É um ministério muito relevante, que fala diretamente nas questões da juventude da nossa igreja, atua com cultos específicos para os jovens e com acampamentos específicos e eventos específicos para cuidado dos jovens da nossa igreja. Existe também o Ministério Pré-Teens. O Ministério Pré-Teens é o ministério de cuidado dos pré-adolescentes, né? Então, o Vitor Renan é um dos líderes desse ministério, as crianças que estão saindo, porque o Vagalume, o Ministério Vagalume da nossa igreja, o Ministério Infantil da nossa igreja, ele recebe crianças de 1 a 8 anos. Depois que as crianças fazem 9 anos, elas saem do Ministério Infantil e vão para um ministério que começa a falar mais com a linguagem que ela está, que essa fase da vida dela está ansiando, que é o pré-teens. Então, o pré-teens é uma transição entre o Ministério Vagalume, o Ministério Infantil da nossa igreja e o Ministério dos adolescentes da nossa igreja, né? E o próximo ministério é o Ministério Presença, que é um ministério que é liderado pelo Alex, que é um ministério também de visitação nos lares, visitação às pessoas que estão doentes nas suas casas, os idosos que não conseguem vir para o culto por alguma dificuldade específica. Então, é um ministério de visitação. Também tem o Ministério de Prevenção e Brigada de Incêndio, que é liderado pelo ex-bombeiro, Nildo Maia, né? Eles estão preocupados com toda a questão de segurança da nossa igreja, não só a questão de incêndio, mas questão de segurança mesmo, de proteção ali dos ministérios, do Ministério Infantil, acesso, para que não entre nenhuma pessoa estranha, né, e tudo mais. Então, eles cuidam de todas essas questões de prevenção e de cuidado mesmo, para que o nosso culto aconteça de uma forma segura e nossos membros e os visitantes que estão frequentando o nosso culto estejam num ambiente seguro, né? Então, este ministério é de extrema importância. Se você é policial militar ou se você atua em alguma área de segurança, se disponibilize, que a gente precisa de muita ajuda nessa questão também. Tem o Ministério de Recepção no geral, eu tenho certeza que vocês já receberam um sorriso bem grande desse ministério também, que fica na porta ali recebendo vocês e recepcionando todos os membros da nossa igreja e os visitantes. A liderança é da Ronise, né? Tem o Ministério Start, esse ministério que está na liderança Juliana, um ministério que fica ali no fundo da nossa igreja, esperando um momento mais especial do nosso culto, que é o momento onde as pessoas reconhecem Jesus Cristo como Salvador, ou pessoas como vocês que estão chegando na nossa igreja e que querem se conectar, e aí preenchem
um formulário, não sei se vocês já viram, que fica nos nossos bancos, e aí o Ministério Start conecta, dá o start para que você comece a entrar na Pibimogia, ou que você acabou de receber Jesus Cristo, então você é conectado, e aí o Start te direciona para ministérios específicos, para uma conversa pastoral, para um cuidado mais de perto. Também tem o Ministério Terças com Deus, que é o nosso ministério de oração específico, que temos um culto específico para estarmos de joelhos dobrados, intercedendo, nos revestindo em oração ao Senhor, né, orando pela nossa igreja, pelo nosso país, pela vida das famílias, né, e por muitas outras questões, né, e a líder desse ministério é a irmã Marina. E, enfim, o Ministério Vagalume, que é um ministério que eu atuo de frente. A minha esposa é a Mariana, também está na liderança, a Carol Braga e a Michele, e eu atuo na parte na parte ministerial desse ministério, na liderança pastoral deste ministério, né? E aí juntos nós temos cuidado das nossas crianças, e temos pregado o evangelho para elas, e sido essa ferramenta de Deus para anunciar o evangelho para nossas crianças. E por último, a nossa visão de conexão. A nossa igreja tem uma visão de conexão de pequenos grupos, né, que a conexão ela nos traz edificação pela palavra, nos faz sermos fortalecidos em amor e multiplicados pela fé, né? Aí tem algumas imagens de algumas conexões da nossa igreja, né? Mas estão muitas, tem muito mais que isso. E a conexão é esse momento mesmo de edificação pela palavra, onde somos edificados pelas palavras que já foram abordadas nos nossos cultos e são revistas e comentadas de uma forma mais íntima, tirando mais dúvidas de mais perto, né, nas nossas conexões. Somos fortalecidos em amor, porque nós compartilhamos um com os outros nossas lutas e somos ministrados, somos cuidados, né? Às vezes nós temos alguns problemas que no nosso entendimento não há solução, mas aí tem algum irmão na nossa conexão que tem uma solução para aquilo, que já viveu aquela experiência e que pode compartilhar e pode nos fazer mais fortes e crescermos, amadurecermos nessa caminhada chamada Reino de Deus, caminhada chamada sermos filhos de Deus, né? Então, também multiplicamos, né, pela fé. A conexão é um momento onde nós nos multiplicamos pela fé, onde compartilhamos do Evangelho, anunciamos o Reino de Deus para as pessoas, e também podemos convidar pessoas que às vezes têm aquela dificuldade, aquela limitação de ir na igreja, né? Às vezes ir na igreja não é atrativo para aquela pessoa, mas numa conexão ela recebe o Senhor Jesus Cristo, ela é transformada, ela é cuidada. Então essa é outra visão da nossa igreja que nós convidamos e esperamos que vocês também participem. Então, lá em Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A conexão, gente, é uma visão tão de Jesus Cristo que aos primórdios, na igreja primitiva, não tínhamos templos, né? Não tínhamos estruturas grandiosas. Nós tínhamos casas onde o povo de Deus se reunia e era na mesa, no partir do pão que éramos ministrados e cuidados, né? Então, agora que você já descobriu como é a Pibimoji, se conecte. Ficamos por aqui, meus irmãos, na nossa conversa hoje, no nosso tempo hoje. Eu espero que tenha sido um tempo incrível. Espera aí, deixa eu ver aqui. Parece que saiu aqui. Voltei, né? Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Tá bom. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que eu, de alguma forma, tenha conseguido passar para os irmãos como que é a nossa igreja, né? Eu vi aqui no chat agora que o irmão Roger falou que já conversou com o pastor Bruno, né? Incrível. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que eu possa ter conseguido compartilhar para os irmãos, né? Eu falei que ia ser rápida a aula, mas usamos nossa 1h30 de aula. Eu vou terminar só alguns minutinhos antes, mas é porque são tantos ministérios e eu e o pastor Luiz achamos de tamanha importância compartilhar com vocês cada ministério, porque eu senti isso nas outras igrejas que eu frequentei. Eu demorava muito para me conectar, né? A Igreja da Liberdade, a Batista da Liberdade, também era uma igreja muito grande. Eu demorei quase um ano para me conectar e começar a servir na igreja, né? E essa visão da nossa igreja de trazer vocês para perto é uma visão maravilhosa de Deus. Então, eu agradeço pelo tempo, pela paciência aqui dos irmãos de ficar
me escutando falar todo esse tempo, tá bom? Vou fazer uma oração agora, agradecendo pela vida de cada um dos irmãos, e eu espero vocês na próxima conexão, na próxima conexão não, nosso próximo encontro, né? Próxima aula. Não esqueçam de colocar lá o nome completo de vocês, tanto da esposa como do marido, né? Se vocês assistiram em dupla, completo lá no nosso grupo, para que eu possa lançar a presença de vocês, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre um assunto mais teológico, sobre a história da redenção. Então, eu espero vocês para a gente conversar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, por este tempo tão precioso, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa amada igreja, nossa amada PIB Mogi. Obrigado porque o Senhor presenteou as nossas vidas, Pai, com a nossa igreja. Obrigado porque a nossa igreja tem cuidado de nós, tem sido ferramenta tua, Senhor, para nos aproximar cada vez mais de ti. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um desses irmãos, Pai, que se disponibilizaram, que estão investindo o seu tempo a favor do teu reino, Pai, e da nossa igreja, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um deles. Clamo para que o Senhor possa continuar cuidando da semana deles, que eles possam ter uma semana abençoada e que eles possam estar com o coração cheio de expectativa pelo aquilo que o Senhor ainda vai falar com eles na próxima segunda, nos nossos cultos dominicais. Te agradeço, Pai, te agradeço porque é um privilégio, Pai, poder te servir, é um privilégio, Pai, poder receber o teu amor, Pai, receber o teu cuidado, Pai, por meio de todos esses ministérios que falamos aqui, Pai, que existem na tua igreja, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e a minha oração, Pai, que cada um dos irmãos que estão aqui hoje, Pai, possam se sentirem comissionados, Pai, a participarem de um desses ministérios, para que eles possam serem grandemente edificados como eu fui, Pai, e crescerem, Pai, em maturidade, em relacionamento, em intimidade com o Senhor, Pai, no serviço do teu reino. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, boa noite. Desculpa. Antes vamos tirar nossa foto. Eu esqueci. Toda aula a gente tira uma foto, gente. Quase que eu esqueci da nossa foto. Espera aí, deixa eu abrir aqui a nossa tela. A gente tira a nossa foto. Se quem puder abrir a câmera, eu agradeço. A gente vai tirar uma foto e eu vou compartilhar no nosso grupo. E eu vou mudar aqui o layout para aparecer todos. Aí. Então, deixa eu tirar uma fotinha. Esse meu computador está com problema, eu não consigo printar da tela, mas eu vou tirar do celular mesmo. 1, 2, 3 e... Aê! Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço. Que o Senhor possa conduzir a semana de vocês e até a próxima segunda. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Até tchau.